capítulo 11, viu? Romanos capítulo 11, é para os santos. Então nós temos, como reformados, temos a compreensão exata do que é as Escrituras e do que é a autoridade das Escrituras. A autoridade das Escrituras, irmãos, não é apenas porque ela está acima de nós, mas porque ela coordena as nossas vidas. E nós compreendemos, irmãos, cabalmente, que nós temos que obedecer às Escrituras. Nós somos chamados por Deus para obedecê-la. E esse é um sinal externo do que significa a autoridade das Escrituras. É o próprio Deus falando conosco através da sua santa e rica palavra, santos. Romanos capítulo 11, hoje nós vamos ler dos versos 7, já lemos dos versos 1 até o verso 6, e hoje nós vamos ler dos versos 7 até o verso 11, que eu estou partindo o capítulo por partes, para nós conseguirmos degustar o capítulo todinho, santos. Versículo 7 diz assim, irmãos: o que diremos? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torna-se-lhes a sua mesa em laço e armadilha, e em um tropeço por sua retribuição. Sejam endurecidos seus olhos, para que não vejam, e se encurvem as suas costas continuamente. Pode sentar, santos. Então, aqui é onde Paulo traz textos do Antigo Testamento, dos profetas e também os Salmos de Davi. Então, aqui nós hoje, irmãos, abrimos a segunda sessão da exposição de São Paulo na Epístola aos Romanos. Ele abre essa exposição do capítulo 11 com uma grande pergunta, irmãos, como ele vem fazendo todo o decorrer da exposição da Epístola aos Romanos. Ele sempre abre com perguntas, e ele pergunta aqui: então, eu digo, rejeitou Deus o seu povo? Você veja que ele está insistindo com essa pergunta, irmãos. Ele está fazendo um tipo de retratação, podemos dizer, entre o povo de Israel e Deus, entre ele próprio e o povo de Israel. Ele está simplesmente dizendo que Deus, de nenhuma maneira, rejeitou o seu povo. Por que ele abre, irmão, com essa indagação? Então, qual é a preocupação aqui do apóstolo Paulo em estar repetindo por várias vezes que Deus não rejeitou o seu povo? Então, nós observamos que desde o capítulo 9 ao 10, Paulo vem construindo a sua argumentação de que Israel progressivamente vem desconstruindo a dogmática de Deus. Ele vem rejeitando cabalmente a sã doutrina que Deus tinha estabelecido pelos profetas e pela Torá. Se existe um povo que é desobediente a Deus, é Israel, santos. Nós temos uma ótica muito falha quando nós olhamos para Israel como uma nação santa, do aspecto externo e do aspecto interno, santos. Do aspecto interno, Deus convocou certos homens para servirem a Ele. Então, a palavra santo significa que Deus separou homens para servirem a Ele. E de uma forma externa, irmãos, a nação ela é convidada a pactuar com Deus. Aí está certo. Nação todinho é convidado para adorar a Deus. Então, Israel externamente foi convidada por Deus para receberem a lei do Senhor. Nenhuma nação, irmãos, do mundo recebeu esses privilégios. O culto é um privilégio, santos. E Deus deu a Israel. As alianças, Deus deu a Israel. A própria liturgia, Deus deu a Israel. A lei, Deus deu a Israel, mas nenhuma nação. Então, Israel é coberta de vantagens. Aí Paulo quer mostrar que mesmo debaixo dessas vantagens, Israel não consegue se salvar. O profeta Jonas disse no capítulo 2, a salvação vem do Senhor. Israel não compreendeu isso, santos.
E como também temos visto, as igrejas contemporâneas também não entenderam isso, santos, que a salvação vem de Deus. Não adianta, santos. A programática de Deus é essa. Ele determina os meios necessários para chegar ao seu determinado fim. O que a igreja tem que fazer? É deixar o barco fluir. Eu não posso remar contra a natureza, santos, porque Deus não deixa, santos. É proibido remar contra a natureza, contra a correnteza. Não se pode fazer isso. Israel tentou fazer isso. Ele tentou estabelecer a sua própria justiça. A justiça é aquela que vem de Deus, não é que vem da igreja. A igreja não tem justiça. A igreja repousa na justiça de Deus. Aí está certo. É fácil demais, irmão. É muito fácil, se fosse um jogo de futebol, santos, jogar com Deus, porque Ele sempre deixa você na cara do gol. E a igreja não quer marcar o gol. Por quê? Porque ela quer fazer suas próprias jogadas, irmãos. Não faça isso, irmãos. Deus é metódico, trabalha com metodologia, e não podemos quebrar a metodologia de Deus. E Paulo quer mostrar aqui, nessa parte introdutória, que Israel é rebelde, consistente no erro. Quebrou a cara, santos, porque Deus não trabalha com erros. Tem um provérbio que diz, né, que o pau torto, ele pode se endireitar. O pau torto, ele nasce torto, ele vai morrer torto, porque não tem como corrigir isso não, santos. Por si próprio, não. O pau que nasce torto vai morrer torto. Por si próprio, não tem como ele se endireitar. Então, Deus não trabalha com premissas erradas. Deus não trabalha com teologia errada. Deus não salva debaixo de um falso ensino. Deus não trabalha com falsas expectativas. Deus trabalha com a perspectiva dEle, para Ele e por Ele, irmãos. Aí Paulo mostra isso, que desde o capítulo 9, Paulo vem mostrando as consequências de Israel, santos. E aqui Paulo faz o cúmplice final, quando ele pergunta, aí Paulo argumenta que os judeus estavam pensando e praticando, para serem justificados, tinham que guardar a lei mosaica. É o que nós vemos hoje nas igrejas, as pessoas querendo guardar a lei, querendo ser obediente, querendo barganhar com Deus, querendo comprar Deus. Deus não se vende, meu irmão. Deus não precisa de prata e de ouro, porque não podemos negociar com Deus. E Israel tentou guardar a lei, santos. Nessa perspectiva, ele quebrou-se. Mas era pelas promessas ditas nas Escrituras, irmãos, acerca do Messias, próprio Cristo. Ele deliberou como o homem deve ser justificado. Por que, irmãos? Porque a própria Escritura vem desde Adão até os profetas ditando essas regras de observância de como Deus iria salvar pecadores. É só você olhar com um olhar clínico, um olhar médico. Eu digo aqui para os meninos do seminário, eu fiz uma pergunta também ontem aqui na doutrina, e eu falei a seguinte expressão: Deus nos chamou para estar lendo Escritura, irmãos? Deus nunca chamou ninguém para estar lendo Escrituras. Deus chamou para fazer o quê? Analisar profundamente, investigar as Escrituras. É para isso que Deus faz. Então, nós perdemos muito tempo lendo coisas bobas, e quando nós tentamos ler a Escritura, é como nós lemos um livro normal, um gibi de histórias e quadrinhos. Nós lemos e passamos muito rápido por cima do texto, e não conseguimos nutrir o que o texto diz. E quando você lê sem nutrir, você está lendo apenas. Então, Cristo não chamou, Ele chamou para examinar as Escrituras. Isso está certo. Crente não lê, crente examina, irmãos. Quem lê é o mundo. Nós examinamos as Escrituras, porque retemos nela o quê? Vida eterna, santos. Um cronograma bobo que a CPAD uma vez, a Sociedade Bíblica, quando ela fazia Bíblias, ela botava muita, agora não vi mais, mas atrás das Bíblias vinha aquele cronograma: leia a Escritura dentro de um ano, 365 dias. Aí o camarada ficava: hoje eu vou ler o capítulo 1, amanhã eu vou ler o capítulo 2, depois eu vou ler o capítulo 3. Isso é a maior bobagem, irmão, perca de tempo. Quando acabar o ano todinho, eu vou voltar para você e vou perguntar, vou escolher qualquer capítulo e você não vai conseguir me responder, porque você apenas leu, você não examinou o texto.
Tem vezes, irmão, que eu passo meses num capítulo para poder extrair do texto, para poder tirar aquilo que o autor quer nos mostrar. Meses num capítulo só. E o indivíduo consegue ler a Bíblia dentro de um ano. É impossível alguém ler a Bíblia dentro de um ano, irmãos, de um modo correto. Ler não é ler, mas ler é examinar. E o próprio Cristo disse: porque se vós creastes em Moisés, creais em mim, porque de mim escreveu ele. Moisés escreveu acerca de mim. Ele está dizendo que esses escritos que estão nas vossas mãos são meus, eles apontam para mim. Se você pega a cronologia bíblica, profética, pentateuca, você vai ver que todos eles apontam para Cristo, irmãos. O sacrifício de animais estava dizendo simplesmente tipificando a coisa que haveria de vir. O animal é uma coisa imperfeita, Cristo é o perfeito. João Batista, quando vê Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do cosmos, do mundo. O que é que João estava olhando? João estava olhando para o Antigo Testamento. O rito do Antigo Testamento era matar os animais para dar vida ao pecador miserável. Aí quando ele olha para Cristo, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. A Escritura aponta para Jesus. Por isso que ele disse isso aqui em João capítulo 5. De mim falou a lei. Moisés é só o nome, queridos. Ele está dizendo isso. De mim a lei aponta. A lei está falando sobre mim, que eu viria. Então, essa era a perspectiva que Israel estava cego, santos. Israel não conseguiu enxergar aquele homem que estava na frente dele. Israel não contemplou a beleza do Messias que estava na sua frente. Foi por isso também que eles o mataram. Porque eles acreditavam que Jesus era apenas um homem. Vamos ver lá na frente mais por quê que eles fizeram isso. Tudo dentro dos decretos de Deus, como foi lido aqui agora há pouco. Um ato da confissão de fé. Então, por que Paulo quer dar tanta atenção na questão da suposta rejeição de Deus com Israel, irmãos? Por que Paulo faz tanta questão? É simplesmente para mostrar aos judeus que a sua credencial paulina ela é verdadeira. Ele quer mostrar aquilo que eu falo é a verdade. Aquilo que eu estou falando vocês não conseguiram ver. Aquilo que eu estou te dizendo vocês não conseguiram contemplar. Que a Bíblia, a própria Escritura, cantou isso desde Adão até os profetas, que ele é o Cristo. Então, Deus, de fato, fez um pacto com Israel. Deus, de fato, fez uma aliança com Israel. Agora, o que vocês têm que entenderem, não com a etnia. Deus não quer salvar toda a nação, santos. Ele nunca prometeu isso de fato. Então, não podemos confundir povo com toda a nação israelita. Eu acredito sempre no pré, eu não acredito no pós-salvação, santos. Deus já tinha prescrito essas ações de Israel dentro da sua aliança. Então, Paulo argumenta que uma das provas cabais é o testemunho do profeta Elias, que está também dentro da argumentação de Paulo. Paulo pega lá em 1 Reis capítulo 19 e traz para trazer como base da sua argumentação no capítulo 11, aqui no próprio texto. Ele diz no versículo 3: Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Elias covardemente estava se escondendo daquela malévola rainha Jezabel. Ele estava com medo dela, irmãos. E não é por menos, né? Ela era má até o limite dela. Dominada não, ela dominava o rei Acabe. Acabe não mandava dela, ela mandava em Acabe. Então nós observamos aqui que essas palavras ditas pelo profeta Elias, o que Deus responde a Elias, irmãos, ele disse: eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Então Deus disse: Elias, fique tranquilo, não só tem você, não há apenas você como fiel, mas tem 7.000 homens que eu reservei para não se dobrarem diante de Baal. Fique tranquilo, Israel não vai morrer, as promessas vão ser cumpridas. Por que, irmãos, que as promessas têm que ser cumpridas? Palavra de rei não consegue ser quebrada.
A palavra de Deus não volta atrás, irmãos. Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Esse texto de Elias encontra-se em 1 Reis 19, irmãos, porque Paulo traz à tona essa passagem, porque Paulo quer fazer uma conexão com ela. Paulo quer lembrar que naquela época Israel era governado por um dos piores reis de Israel, Acabe. E Acabe, ele tinha a sua rainha querida, a pagã Jezabel. Então, o que ela fez, irmãos? Ela trouxe para dentro de Israel o culto de Baal. Ela colocou na Palestina milhares de altares, milhares de pontos, milhares de imagens, para não ficar, ela não ficou conformada, ela disse agora, eu quero acabar com o culto teocêntrico, eu vou sufocar esse culto, irmão, e Acabe covardemente não fez nada, porque a posição dele não era essa, irmãos. A posição dele era para colocar a mulher no seu devido lugar. Mulher nunca foi chamada para estar ao lado do homem, abaixo do homem, santos. Mulher nunca foi chamada para gerenciar, ela foi chamada para ser gerenciada. Conselheiro é uma coisa, irmãos, governo é outra. Ela estava no governo de Israel e parecia o contrário. Acabe era o conselheiro dela. Você viu essa personificação aonde? No Éden. O covarde do Adão, o que é que ele faz? Ele escuta a voz daquela pagã. Ali é um paganismo triste. Ela escuta a voz do diabo e dá em primeira instância. Ela escuta a voz de Deus e coloca em segundo prato, irmãos. Acabe fez a mesma coisa. Sabia que Deus não permitia deuses no meio de Israel e deixou colocar deuses no meio de Israel. Mas ela não estava errada, não. Jezabel não estava errada, ela estava certa. Porque o Deus dela era Baal. Quem está errado era Acabe. Que Acabe tinha que acabar com aquela coisa. Mas ela consegue fazer a predominância e disse agora, eu vou acabar com Elias. Por que ela disse isso, irmãos? Porque fatores anteriores, Elias desafiou 400 profetas de Baal. E fizeram aquele altar muito bonito. E o líder dos sacerdotes, com Elias, disse, vamos ver agora quem vai ser o Deus de Israel. Aí foram para o monte. E lá eles fizeram os seus altares, o seu altar. Colocou o animal e começou a se retalhar e a chamar Baal. Vem Baal, desce Baal. Eles se cortavam, eles oravam, eles gemiam e eles gritavam. E Elias começou a zombar. Talvez eles estejam dormindo, chama mais alto. Eu acho que ele saiu e começou a ironizar, humilhando Baal. Quando passou o tempo dele, agora é comigo. Menino, vem cá, coloca água aqui no altar. Coloca bastante água nesse altar. E ele cortou o animal e colocou no meio. Ele disse, agora, Senhor, vamos dizer nas palavras, para que eles vejam que o Senhor é Deus de Israel. Aí o que acontece, irmãos? O céu rasga-se de um lado para o outro, o fogo vem, lambe toda a água que está no altar, queima a oferta e o povo é humilhado diante de Deus. E agora diz, pega a tua espada e mata todos esses pagãos dos infernos. E todos foram exterminados à espada, irmãos. E Jezabel, quando escutou isso, dizia, eu tenho que matar Elias. É por isso que Paulo traz à tona, queridos. Essa foi a grande disputa entre Deus e o paganismo. Então, Elias corre e foge com medo de Jezabel, não sabendo quem era Deus. Então, o rei, naquela época, ele não se prostrou diante da realeza de Deus. Ele não aceitou as prerrogativas de Deus, irmãos. O Deus que Jezabel servia naquela época, irmãos, era uma divindade que, na liturgia, ele exigia sacrifícios humanos. Queria crianças para ser queimadas. O altar, um altar de chumbo, com as mãos prostradas, alguns deles, fogo dentro dele, a criança era colocada nas mãos dele, irmãos, mãos gigantescas, ficava na mão, a criança assava na mão de Baal. Então aquela oferta era aceita segundo os seus ritos. Então o judaísmo, ele não aceitou. O judeu, irmãos, mesmo sendo desobediente a Deus, mas em termos de identidade, não tem uma nação na terra
que cubra o espelho de Israel. O judeu é judeu em qualquer nação do mundo. Ele sai de Israel e vem para o Brasil, ele traz a sua identidade. O cristão não. Se ele sair do Brasil hoje e for visitar uma nação que não é cristã, ele não se manifesta como cristão, irmãos. Fica oculto. E o judeu não. Onde ele chega, ele mostra a sua credencial. Judeu, não trabalho no sábado. Eu não como gordura. Eu não quero saber carne de porco. Não como aves com unhas fendidas. Eu sou judeu. Isso é uma prática muito linda. Mas, em outros termos, eles rejeitam a maior parte do ensinamento que Deus estabeleceu. Então, aqui Paulo traz essa conexão do profeta Elias para entender que Deus não abandonou o seu povo, irmãos, de fato nenhum. E naquela época do profeta Elias, o que é que acontece ali? Esse culto, ele crescia cada vez mais, irmãos. O culto a Baal crescia cada vez mais e o culto a Deus teocêntrico era sufocado cada vez mais. Isso me lembra dos dias de hoje, santos. A palavra de Deus hoje está sendo sufocada pela falsa doutrina. A igreja verdadeira está sendo engolida pela falsa igreja, santos. Hoje a verdade não é mais verdade. A mentira hoje se tornou a verdade, santos. Já dizia o provérbio, a mentira de tanto ser repetida, ela se torna-se verdade. E a verdade, irmãos, hoje ela é subjetiva. É verdade para mim, mas talvez não seja para você. Deus preserva a sua verdade, na sua verdadeira igreja, irmãos. Deus tem um pacto com a sua igreja. Deus nunca deixará que a sua palavra seja humilhada para sempre. Ela pode ser humilhada. O homem pode humilhar ela por um determinado tempo, mas vai chegar a hora, santos, que as contas vão serem pagas. Isso é uma reflexão para nós. Alguma semelhança hoje, irmãos, com os cultos? Eu vejo que tem muita ligação daquele tempo conosco hoje. Nós hoje vivemos uma pressão miserável dessa, em querer estabelecer uma igreja fiel, irmão, e não consegue não. Quando eu falo fiel, não é só uma, o conjunto não prevalece, a mentira prevalece, a falsa igreja, irmãos, dá um banho na verdadeira. Você vê um culto com mais de 2.000 pessoas, você vê cadeiras confortáveis, microfones de primeira, ambiente climatizado, tudo tem na falsa igreja. E aquela igreja superlotada. Na igreja fiel é um calor, cadeiras duras, não é? Ambiente pequeno, mas tentamos manter o quê? A sã doutrina, manter o ensinamento de Cristo. Então isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa bastante antiga. Então aqui Elias foge para se esconder na caverna, achando que não existia mais pessoas, mas Deus estava dizendo assim para Elias: eu reservei 7.000 homens, com mais você, que não se dobraram diante de Baal. Esta expressão, irmão, reservei, significa dentro da soberania e dentro da majestade de Deus. Não é que eu me reservo, não é que eu me santifico por mim próprio, mas é Deus preservando os homens, é Deus inculcando nos homens, é Deus colocando na mente do homem a sua palavra, é Deus colocando a sua sã doutrina na mente deles, para que eles não se corrompam. Por que os homens não se corrompem? Porque Deus quer que eles não se corrompam. Porque o ambiente externo, irmãos, traz uma pressão altíssima sobre a sociedade. O ambiente favorece para que o homem mude, altere os seus pensamentos, altere a sua opinião. E isso é notável, isso é fato. Pessoas dentro de um ambiente que é promulgado alguma coisa, ele acaba aceitando aquelas premissas, aquelas proposições, porque o ambiente pressiona o indivíduo, mas só com Deus isso não funciona, irmãos. O que é que Deus faz? Ele preserva os crentes para que eles sejam fiéis. Eu não tenho como manter um padrão de fidelidade.
Eu não tenho como manter este padrão até o fim da minha vida, porque se Deus não fizer isso, se Deus não fizer isso na mente da igreja, ela não consegue, irmãos, ela não consegue sobreviver no mundo mau que está aí fora. Então Deus disse: eu reservei 7.000 homens. Essa é a lista que Deus dá para dizer assim para Elias: não temas, não temas, eu estou aqui. E se nós confiássemos em Deus, de fato, as coisas fluiriam, irmãos. Nós também não confiamos em Deus. Achamos que confiamos em Deus. Um dos principais pilares que você confia em Deus, é quando você crê na sua palavra, santos. Se você não crê nas Escrituras, pode esquecer Deus. Deus também, ele é desvalorizado. Estamos estudando aqui sobre suficiência das Escrituras, e estamos estudando também sobre a autoridade das Escrituras. É suficiente para você a lei de Deus? É. Então eu creio que Deus é suficiente para mim. A Bíblia, ela é autoritativa até a última instância para você? Sim, então Deus também ele é para você. Se você não crê que a suficiência da Escritura é válida, Deus não é suficiente para você. Eu dependo de alguma coisa para viver, santos. Suficiência. Eu creio que somente ela supre as minhas necessidades. Eu não preciso de novas revelações, eu não preciso de profecias, preciso de línguas, só Bíblia, só Escritura, porque ela é altamente suficiente. É isso a confissão diz. E a Bíblia, ela é autoritativa demais. Então eu creio que tudo que ela fala é verdade, e eu tenho que me submeter a essa autoridade dela, porque se eu não me submeter à autoridade dela, ela não é autoritativa para mim. A igreja do século XXI peca, porque não crê, irmão, que ela tem autoridade. Ela é autoridade, foi o que Israel disse: eu não creio que ela é autoritativa, eu preciso promulgar a minha justiça, eu preciso fazer a minha justiça, eu preciso me salvar. E como é que vocês se salvam? Obedecendo a lei. A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia não pré-ordena o homem buscar a sua própria justiça. A igreja contemporânea que tenta obedecer a Cristo para ser salva, ela está em pecados diante de Deus, porque ela está estabelecendo a sua própria justiça, irmãos. É o que os arminianos fazem, inconsciente ou não, estão em pecados. A Bíblia não pré-ordena a justiça própria. A obediência, ela não é pré-condição, a obediência é pós-condição, irmãos. É isso que o texto diz. Eu dependo de Deus. A igreja é dependente, carente de Deus, irmãos. Israel era para estar no mesmo estágio, mas Israel, o que é que ele faz? Ele não fica nesses estágios. Não fica. E é por isso que observamos, irmãos, hoje, que esse conceito judaico está dentro das igrejas. Pessoas querendo se justificar diante de Deus, querendo ser mais santa do que... Não existe grau de santidade para a salvação nesse nível, irmãos. Não existe grau de santidade em outros estágios, mas nesse aqui não. Todos nós somos iguais. Não temos condições de produzir nada. Se você olhar para você e dizer assim: vou botar na balança a minha produção, aí eu olho para Isaías 64, que as tuas obras são como os trapos da imundícia. Vê lá o que é a tua obra diante de Deus. A melhor obra que tu faz é essa daqui, ó, para conquistar a minha justiça. Não podemos barganhar com Deus, irmãos. Eu não vou dizer infelizmente, dizer felizmente é bom que não aconteça isso, mas a igreja e o judaísmo não entendeu que essa é uma premissa de Deus. Ele estabeleceu dessa forma, ele quer dessa forma, e se ele quer, irmãos, não pode ser alterado. Quando Pedro escreve a sua epístola, ele diz que para a obediência nós fomos chamados. Que entendimento, meu irmão? A eleição, ela é pré ou é pós? O indivíduo vai dizer que ela é pré, quer dizer o seguinte: pós quer dizer eu sou eleito porque eu obedeci o evangelho. Não, meu irmão, a eleição não tem nada a ver com isso não. A eleição bíblica não tem nada a ver, que Deus viu a minha obediência e agora ele me elege. Isso é uma visão muito rasa e fantasiosa da igreja. Isso é uma fantasia, irmão, porque a igreja não pode viver no mundo de Bob.
A igreja contemporânea vive navegando e andando de bicicleta como fosse Bob, criando as suas próprias perspectivas, criando as suas próprias justiças, criando a sua própria teologia, que não pode, irmãos. Temos que beber da teologia bíblica, que ela já é recheada. Eu vou buscar mais fora. Por quê? Aí Israel começou a criar dispositivos para tentar se salvar. Então, o que é que Paulo está dizendo? Deus manteve a sua promessa, salvando judeus entre judeus. Deus não quebrou a sua promessa. Aí Paulo responde dizendo: de forma nenhuma ele quebrou a sua promessa. Então, por isso que Paulo é tratado como um herege dentro do judaísmo, um traidor dentro do judaísmo. Ele nunca foi traidor. Se existia um teólogo de profundo conhecimento e piedoso, esse homem é Paulo. Não somente Paulo, irmãos. Na igreja do primeiro século, tinha muitos judeus piedosos, que até acreditavam que eles estavam errados na sua perspectiva, que acreditavam que Jesus era o Messias de fato. Milhares de pessoas, houve ali muitas conversões no meio do judaísmo, que mostravam que na religião que eu nasci, eu não vou morrer, irmãos, porque na prática a religião ela não existe dessa forma. E o judaísmo, ele tem essa perspectiva. Eu só vou falar aqui de um ponto hoje, irmãos. Eu costumo falar de 2 pontos, mas hoje eu vou falar de um ponto só, que é: somente os eleitos conseguem receber a graça da justificação. Esse é o ponto. Somente os eleitos conseguem receber a graça da justificação. Somente eles. Ninguém mais consegue receber essa graça. O versículo 7 diz: e o que então? Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram, e os demais ficaram cegos. Somente os eleitos bebem, o restante ficará sem salvação, santos. Deus só pactua com os eleitos para salvar, irmãos. Deus faz pactos de outras formas. Deus trabalha com humanos de outras formas, mas quando é para receber as bênçãos da graça, somente os eleitos recebem. Isso não está na Escritura, irmãos. Inferência é uma coisa que está não clara dentro das Escrituras. A teologia reformada, ela distribui esse conceito de 2 formas, irmãos: graça comum e graça especial. Graça comum é aquela sombrinha, quando ela abre-se, cai sobre todos e para todos e com todos. A graça especial, quando ela abre-se, ela só cai somente os eleitos recebem. E nós conseguimos observar Deus. Por que ele faz essas coisas? Eu não sei te dizer, irmãos, porque Deus só faz dessa forma. Deus tem uma forma de trabalhar e essa é a forma que ele criou. Aqui, irmãos, é a famosa doutrina da eleição de Deus sobre o seu verdadeiro povo. Deus não tem povos, Deus tem um povo, irmãos. A doutrina dispensacionalista, eu já citei aqui uma vez, que não compre aquela Bíblia de Scott Field, aquele lixo. Aquilo é um lixo teológico, não compra aquilo não. Ela diz que tem 2 povos. Israel é um povo de Deus e a igreja é outro povo de Deus. Então são 2 igrejas vivendo no mesmo espaço físico, 2 igrejas subsistindo no mesmo ambiente. A Bíblia diz, irmãos, a própria Escritura diz que só existe uma igreja. Jesus veio buscar uma igreja. Deus pactuou com uma igreja. Deus fez aliança com um povo, não povos. O corpo de Cristo é chamado de eclésia, igreja. Cristo é o cabeça supremo dessa igreja. Então ele só tem um corpo, ele não tem 2 corpos. É um mutante? É um mutante Cristo? Não, ele não é um mutante. Tem 2 corpos? Não, ele tem um corpo só.
Um corpo. E esse corpo ele é formado entre gentios e judeus, formando um só corpo, não dois corpos. A Bíblia fala que Deus tem dois povos. E a igreja fica cantando isso, a igreja fica recitando essas besteiras, que a igreja é dois corpos. Não pode ter dois corpos. Como também fala de Cristo, duas vindas, eles dizem que tem três vindas de Cristo. Existe duas vindas, três não, queridos. É duas vindas de Cristo. Então aqui ele mostra a doutrina da eleição. O que eles buscavam de fato, irmãos, os judeus? Serem justificados para poderem ser salvos. Esse é o desejo de todas as pessoas, irmãos. Nós nos esforçamos para, no final do mês, eu ganhar o meu salário na empresa. Por que eu trabalho? É porque eu amo o trabalho? Não, meu irmão. Não é porque eu amo o trabalho. Eu necessito do trabalho, diferente. Tem trabalho que a gente trabalha e amamos o trabalho. Mas tem coisas que a gente faz, irmãos, faz por necessidade. Não é porque a gente ama, não. É totalmente o contrário. Então, o salário é pago no final do mês quando eu trabalho. A empresa me deve. Ela não pode argumentar e dizer assim, no dia 15, dia 30 eu não vou poder te pagar. Não, não, ela tem que pagar, irmãos, porque ela deve. Agora, essa perspectiva não tem com Deus, irmãos. Você trabalha na igreja, dentro do corpo de Cristo, mas não vai ganhar salário nenhum. Se você está com essa mentalidade que o culto é lugar de receber, meu irmão, eu vou abrir até as portas, você pode sair daqui, viu? Aqui não é lugar de receber não, meu irmão. Aqui é lugar de dar, receber não. O quê? O culto ao Senhor. Lugar de oferecer. O crente oferece a Deus, mas não vai receber. Isso não. Aí Deus trabalha com essa perspectiva. Israel buscava, trabalhava. Aí Paulo disse, Pai, eu me torno anátema por causa deles, porque eu bem sei, eles são zelosos. Isso é fato, meu irmão. O judaísmo é zeloso. Mas Paulo diz, sem psique, sem entendimento daquilo que ele está fazendo. Eles estão lendo e não estão compreendendo, meu irmão. Estão vendo outra figura da frente deles. Então, você não trabalha para ser salvo, mas você trabalha para Deus, para mostrar que você já é salvo. É diferente, queridos. Fomos chamados para as boas obras, mas quando eu fui chamado, eu já era salvo. Eu não preciso mover um músculo desse dedo para me salvar. Porque se eu mover um músculo dele para obter salvação, eu estou em amártia diante de Deus, estou em pecados diante de Deus. Aí não é Deus me salvando, sou eu salvando. Então Paulo diz, o que eles buscavam? Ser justificados pela sua própria justiça, sua própria teologia que eles criaram. Eles criaram dispositivos dentro da lei, irmãos. Os judeus têm um entendimento fantasioso gigantesco. Eles criaram mais de 613 dispositivos dentro da lei. O quinto mandamento está lá. Aquele que não fizer o quinto mandamento é digno de morte. Aí criaram a lei do Corbã. Pagava-se a taxa no templo e ficava livre de cumprir o quinto mandamento. Aí Jesus disse, olha o que eu te digo. Aquele que não cumpriu o quinto mandamento é digno de morte. Essa é uma tradição que foi criada no meio do povo de Deus. Como nós falamos ontem, tem tradição que é uma bênção, e tem tradição que não. Eu expliquei ontem, o que é uma tradição? Quer ver uma tradição aqui? Olha lá, aquele alimento, quando acabar o culto, irmãos, a tradição nossa é degustar essa delícia que está ali. É uma tradição boa. Então essa tradução aqui não está dentro das escrituras, mas é uma tradição que nós criamos. Depois do culto, vamos comer. É uma tradição. Mas agora tem tradição que não pode ser respeitada. Uma delas é essa. A quebra do quinto mandamento. Não pode. Feriu a escritura, não, rejeita a tradição. Não pode, santos. Porque a escritura é autoritativa. E o judaísmo não aceitava a autoridade das escrituras. Estava dizendo, não aceitamos a Deus, irmãos. Mas isso não é uma prerrogativa nova no primeiro século. Se você olhar o quadro clínico, histórico e redentivo da igreja de Israel, você observa que eles sempre foram dessa forma, irmãos.
Sempre foram assim. Não é porque agora estabeleceu o primeiro século e que Israel é desobediente. Não, olha para trás, faz uma retrospectiva histórica e você vai ver quem é o povo de Israel. O povo acabou de sair da terra do Egito. E Deus disse: vou tirar vocês com mão de ferro. Deus liberta o povo da área geográfica onde é o Egito. O povo agora está no Mar Vermelho, irmãos. E quando o povo vê o exército de Faraó, disse: lá não tinha sepulturas não, rapaz, para a gente se acabar aqui nesse mar. Você observa a incredulidade do povo. Moisés, estamos com fome. Aí Deus toma maná e toma godonzitas, aves, comam. Deus disse: não guarde. O que eles faziam? Guardavam. Desobediente. Deus apodrecia o alimento. O povo sempre foi desobediente, irmãos. Sempre foi desobediente. É uma raçazinha miserável, os judeus, em termos de ortopraxia. São zelosos, são. Ortoprático é um lixo. Não obedecem como deveria obedecer, irmãos. Mas essa é a perspectiva que Paulo mostra aqui, que eles sempre foram desobedientes. O que é que Deus faz? Eleição. A salvação é através da eleição. Então aqui, serem justificados, para poderem ser salvos, Deus cria o método. Paulo diz: eles não alcançaram o que eles queriam, que queriam uma coisa e poder é outra. Paulo disse: não conseguiram alcançar. Então aqui existem duas coisas que estão embutidas entre si, que são: a primeira, a rejeição de Israel por parte de muitos. Deus não aceitou muitos israelitas, Deus aceitou alguns israelitas. Eu coloquei aqui, irmãos, não foi porque eles não queriam aceitar a Cristo e suas doutrinas no primeiro século. Porque quando Jesus nasce naquilo que Paulo disse, na plenitude dos tempos. O que é isso, irmãos? A plenitude significa o tempo correto, o tempo adequado que Deus preparou a nação para receber a Cristo. Então, quando ele nasce, irmãos, Israel já está afastado de Deus a bilhares de quilômetros. Não existia mais aquele culto fiel. Deus não estava dentro daquele templo mais pactuando com o povo, mas eles estavam no sacrifício, eles estavam nas orações, eles estavam fazendo o ritual completo. Deus não estava mais naquele rito, irmãos. Deus estava agora encarnado. Simplesmente Cristo estava dizendo que vocês adoram-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, disse o profeta. Aí ele repete que esse povo apenas fala de mim, esse povo me tem apenas externamente, mas é preciso que esse povo me tenha internamente, irmãos. O fator predominante de Israel, ele cai, irmãos, na apostasia. Por que na apostasia? Porque nenhum apostata ele é criado dentro de fatores negativos. Um exemplo prático disso: a presbiteriana pode ser uma igreja apostata? Pode no futuro. É só ela abandonar a fé, porque ela foi nascida e criada dentro da verdade, então ela pode fazer apostasia. Agora, uma falsa igreja, que tem hoje milhares, elas não podem ser denominadas de apostatas, porque elas nunca abandonaram o verdadeiro evangelho, porque ela nunca teve no verdadeiro evangelho, sempre estiveram no falso. Então, nessa perspectiva, Israel, ele pode ser chamado de apostata, porque eles apostaram a fé. Eles se encontravam mortos em pecados, em delitos, em relação à lei espiritual de Deus, irmãos. Por que Israel não acreditava? O primeiro fator é esse. Eles se encontravam mortos espiritualmente, os judeus. Eles não podiam e nem podem aceitar uma coisa que na mente humana deles é tratada como loucura. Olhando para Jesus, ele via aquilo como loucura. Como é que um homem, rapaz, se atreve a dizer que é Deus? É assim que ele olhava para Jesus. Porque na mente dele é uma humilhação, e de fato é, irmãos. É tanto que a teologia reformada
trata alguns estágios de Cristo, e um desses estágios, dentro da teologia reformada, é chamada de a humilhação do nosso Senhor. Que como é que Deus, irmãos, torna-se homem, é um ato de humilhação, viu? De Deus. Torna-se humano, torna-se semelhante a nós pecadores, e ainda morre em morte de cruz. É tanto que o texto diz, maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então Deus humilha-se, torna-se igual a nós seres humanos e morre em nosso favor. Então, para o judeu compreender uma loucura dessa, irmãos, que Deus humilha-se, torna-se humano, isso nunca aconteceu antes na história da igreja, santos, mas Deus fez isso. Está certo que o profeta Isaías cantou isso 700 anos antes de Cristo nascer. Ele retrata em Isaías 53 toda a vida, o martírio que o Messias deveria passar. Ele está ali descrevendo. Ele mostra o quadro clínico de que Deus iria passar. Ele mostra o quadro de sofrimento que Deus iria passar, irmãos. Ele descreve de uma forma brutal o assassinato de Cristo. E foi uma das piores mortes que teve no meio do povo de Israel. O povo estava tão irado com Jesus que não conseguia ver ele como ser humano, irmãos, mas queria exterminar ele de todas as formas. Via na frente dele um bandido, um criminoso, ele queria se passar por Deus, e é um grande pecado, irmãos, um ser humano se passar por Deus. Então, os judeus fizeram isso. Mas por que eles fizeram isso, irmão? Porque a mente deles estava obscura, irmãos. Eles não conseguiam ver um palmo que estava na frente deles. Deus cegou o entendimento dos judeus para que eles não enxergassem, irmãos. Só conseguimos enxergar a beleza do Evangelho, irmãos, é quando Cristo abre o teu psique, quando Deus abre o teu entendimento, para que tu compreendas quem Ele é. Se Deus não mover a tua ignorância, tu ficarás eternamente preso em trevas. É o que mais se desdobra dentro da teologia paulina. É o que mais Paulo fala em 1 Coríntios 2,14. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque a mente dele é contrária ao Espírito de Deus. É loucura, Paulo diz. Em outros textos, Paulo pega o seu catecúmeno, Timóteo, e diz: ora, Timóteo, quando for pregar, prega com mansidão, para ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para saírem do estado de adormência, para que eles saiam da libertação do cativeiro que têm sido presos, pela vontade do seu mestre, que é o diabo. Prendeu nele, faz a vontade dele, eles não conseguem enxergar o mundo espiritual, porque eles estão mortos. Morto não fala, morto não vê, morto não apalpa, morto não sente. É o homem fora de Cristo. Os judeus tinham a lei, mas é como se estivesse morta, porque lei sem o chip Espírito Santo, você não consegue entender as Escrituras. Escrituras sem vida, você não consegue entender as Escrituras. Escrituras sem iluminação do Espírito Santo, você não consegue compreender as Escrituras. O judeu tinha lei, mas não tinha o fator principal, santos, iluminação do Espírito Santo para entender. Não entendem. Então foi o que Deus fez, deixou eles na sua ignorância, irmãos. Somente os eleitos é que eu abro o psique, somente os eleitos eu dou visão, somente os eleitos eu dou o conhecimento fiel da verdade, os outros não, queridos. É por isso que eles permanecem. Então esse é o principal fator. Quando Paulo revelou essa verdade, ele estava baseado na escravidão da vontade, santos. O homem tem uma certa liberdade para escolher, santos. Ele escolhe aquilo que é a sua inclinação mais forte no momento. Jonatas Eduardo fez um livro sobre vontade, interessante esse livro. Até o liturgo, ele citou aqui um livro, mas ele não citou o autor do livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo, de John Owen. Ele explica essas coisas. Agora, não compre o falsificado não, porque tem um falsificado, viu? Pelo amor de Deus, não compre o falsificado não, viu? Tem 2 títulos de autores diferentes, viu?
Então, Paulo mostra que esta aqui é uma verdade, irmãos, a rejeição de Israel por parte de muitos. Por quê? Deus não graciou a todos com o entendimento da verdade. Deus não fez isso com eles. O segundo ponto, a rejeição de Israel por parte do próprio Deus. Primeiro, o pecado. Israel não aceita Deus, a Cristo, por causa dos pecados, que cobriu o seu psique. A mente não foi aberta. O pecado não deixa o homem enxergar a beleza da santidade de Cristo. O pecado não deixa você pactuar com Cristo. O pecado bloqueia, como disse lá atrás em Crônicas. O pecado faz uma separação entre Deus e o povo. É verdade, ele faz isso. Ele tem esse alto poder de destruição. Mas aqui, Paulo agora vai mostrar outra situação. A rejeição de Israel por parte do próprio Deus. Aí não é mais o pecado, agora é Deus que está agindo, irmãos. Quando vai se falar em eleição, as pessoas tentam tirar Deus. Deus, ele é o sujeito da oração, irmãos. Não tem como mudar isso, não. Deus não é objeto, não, irmãos. O objeto, ele sofre impacto do sujeito. Deus, ele é o sujeito da oração. É Deus que provoca isso, irmãos. Tanto para deixar ele cego, quanto para tirar ele da escravidão. É isso que diz as Escrituras. Não é outra coisa. Dentre os decretos salvador de Deus, tem uma cláusula que consta que uma parte da humanidade será rejeitada. É fato, irmãos. Vai ser rejeitada. A confissão fala de fé. Ela fala aprovados e reprovados. Os eleitos. E os reprovados. Esses reprovados, irmãos, não é algum teste que eles fizeram, não. É que Deus não agiu da mesma forma graciosa com os eleitos. Deus deixou eles no seu estágio de ignorância. Não moveu. É claro, irmãos, se eu agracio esse grupo daqui, eu dou-lhe visão, eu dou-lhe novo nascimento, eu converto ele, eu coloco nele dispositivo de fé, eu faço chamada eficaz. E se eu não faço com esse, o que eu estou dizendo com esse grupo? Que ele está perdido, irmãos. É porque Deus não lança ninguém no inferno, não é necessário, ele vai por si próprio. Porque ele vai por si próprio. Porque Deus não moveu, não fez os meios necessários para chegar num determinado fim, que é a salvação, queridos. Por que nós estamos aqui, irmãos, cultuando a Deus? Porque amamos a Deus. Então, e por que nós amamos a Deus? Mas não é feito Shirley Carvalhais que canta aquelas heresias, né? Não é Shirley Carvalhais que canta aquelas heresias que nós estamos aqui. Ela disse num dos seus cânticos, veja a besteira que ela disse sobre o cântico, irmãos, que Deus me ama, porque primeiro eu amei a Deus. Heresia, irmãos, é o contrário. Eu amo a Deus, é porque Deus me amou primeiro. Por que essa igreja ama a Deus? Porque Deus primeiro amou-a. É o que diz a Escritura. Aí nós ficamos cantando no culto, essas besteiras, e achamos que somos cristãos, irmãos. É o judaísmo, a mesma coisa do judaísmo. Tem muitos reformados que ainda estão com o espírito arminiano, irmãos, com essas coisas. Repetindo, tem muitos reformados que ainda têm um espírito arminiano dentro dele, achando que tem alguma coisa nele que presta. Se você fizer uma radiografia, que é uma coisa do passado, faça uma ressonância, que é mais avançada, você vai ver dentro de você que nada de você presta. Tudo é podre, irmãos. Porque é Deus que opera em vós tanto querer, como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele faz isso nos eleitos. Então a eleição aqui é uma coisa certa, irmãos. A eleição aqui é uma coisa favorável para a igreja. Mas aqui está a rejeição e o quadro clínico de Israel. Deus usará esta parte rejeitada para cumprir os seus decretos salvíficos, irmãos. O que é que Deus faz com um grupo de reprovados? Deus usa eles. Deus tem um plano de fato para eles. E esse plano vai ser executado. Em Atos 4, 26 ao 28, diz uma coisa bastante interessante, que Deus pegou Herodes, Pôncio Pilatos e os povos de Israel para fazerem tudo que tua mão tinha anteriormente determinado, meu irmão. Não usou? Para rejeitar eles? Pôncio Pilatos foi salvo, os povos de Israel a sua totalidade. Herodes, não, irmãos. Porque Deus, no seu decreto,
fez isso com eles. Deus pega Judas Iscariotes, um dos 12, também era contado desse tipo de rejeição. Isso é Escritura, irmãos. Se você não aceita o que está na Escritura, eu dou um conselho para vocês: peguem essas páginas que nós não acreditamos, rasgue e joga no lixo. Daqui a pouco não tem mais Bíblia, porque eu não aceito nada que está nela. Tem que aceitar. Então essa rejeição aqui de Deus, é Ele que provoca, Ele faz com que as pessoas não se movam. O texto diz que os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para serem feitos. Mas a palavra interessante aqui, irmão, no texto que ele diz, eles foram ungidos. Não tem como voltar atrás. Ciro foi ungido por Deus para fazer a vontade de Deus. Vai lá, Ciro, arrebenta essas nações, ajuda o meu povo. E Ciro vai lá e ajuda o povo de Deus. E Ciro fez a coisa sem pensar, sem saber que era Deus, e Deus estava por trás, fazendo a coisa fluir, irmãos. Não me pergunte como Deus faz isso, que eu não sei te dizer. Eu não conheço ninguém que saiba me explicar como funciona isso. Como é que o homem age livremente, mas Deus está por trás, fazendo seus decretos. Como é que funciona isso? Eu não sei te dizer como é que ele faz isso, mas eu sei que a coisa funciona, irmãos. O texto diz que Deus fez isso com eles. Deus faz isso com eles, irmãos. É Deus que move essas coisas. O Conselho Trinitário determinou que assim o fizessem e foram feitos os atos que Deus criou. Eles rejeitaram o Messias porque havia um decreto que quis assim, irmãos. Não foi que Deus esperou a queda de Israel, porque o texto aparentemente quer dizer isso. Que Deus coloca em ciúmes, porque eles rejeitaram a lei. Não é disso que o texto está dizendo, irmãos. Aí Deus agora provoca o ciúme deles. Mas continua a dizer que isto ocorre porque a profecia disse lá atrás, e o apóstolo Paulo lhe repete essa sentença aqui nos versos 8 ao verso 10. Ele vai falar desta forma, irmãos. De acordo com como está escrito, Deus lhe deu um espírito de sonolência. Em algumas traduções são diferentes, viu? Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem. É como se escutasse a lei, mas não entendesse, meu irmão. Eles estavam vendo a verdade, mas não compreendiam como verdade, porque Deus cegou o entendimento deles. De propósito, meu irmão, eu não quero que vocês enxerguem a Ele como meu Messias. Vocês não vão aceitá-lo. Não vão aceitá-lo, irmãos. Uma coisa interessante, quando nós lemos Mateus capítulo 11, né, irmãos? Achamos que é dessa forma que se lê aqui fora. Mateus capítulo 11, Mateus diz assim, o versículo chave que as pessoas gostam de escutar esse versículo, 28. Vinde a mim, a todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. As pessoas dizem, mas aqui não é um convite, né? Jesus não está chamando a pessoa para aceitar a Ele. Se aqui diz, irmãos, vinde a mim, é claro que Ele está chamando. Mas texto não se divorcia do seu contexto, irmãos. O versículo 25 traz as prerrogativas lá atrás. O versículo 25 diz, naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece perfeitamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece perfeitamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se o Filho não revelar, esse vinde não tem aplicabilidade. Ele chama, irmãos, mas só vem
os que passam pela chamada eficaz. Os que foram eleitos conseguem enxergar. Jesus chega na coletoria e pega aquele bandido do Mateus, que era chamado de Levi. Ali roubava o povo de Israel para os romanos. Jesus, distante, olha para ele e faz: Levi, segue-me. Primeiro contato que ele teve com ele. Ele disse: olha, segue-me. O texto diz no grego: e ele o seguiu imediatamente, irmãos, sem argumentar. Chamada eficaz, irmãos. Chamou, vem. Vinde a mim, venha, Mateus. Ele veio. Por que ele não disse assim: vinde, Pilatos, vinde, Caifás, vinde, César? Cadê? Não teve isso, está cara a cara com o governador da Judéia. E ele não fez nada, meu irmão. Jesus poderia ter feito um convite para ele, mas não fez. É só para quem é eleito, santos. E essa ficha foi difícil de cair, mas quando ela cai, ela cai e não tem mais como retornar. É Deus quem faz isso. O versículo 9 diz: e Davi diz que a sua mesa se torne em laço. Porque mesa, irmãos, na linguagem judaica, é lugar de bênção, de banquetes. Mas ele diz que esta mesa, ela será transformada em armadilha e pedra de tropeço e em recompensa para eles. O versículo 10: sejam endurecidos seus olhos, para que eles não vejam, e para que se encurvem continuamente as costas. O versículo diz mais, irmãos, versículo 11: e ele disse-lhe: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus. Jesus, quando está com os discípulos, na parábola do semeador, ele disse: olha, mas a vocês, aos discípulos, não se fala por parábolas, mas para eles eu falo por parábolas. Para quê? Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam. Eu não quero que eles se convertam. E assim vai. Quando Deus quer converter, Ele rompe as barreiras. Deus queria salvar Nínive. Jonas, vá até Nínive, pregue para eles. A Juliana mente de Jonas: ei, meu Deus, eu já sei o que ele quer. Eu já sei o que ele quer com os ninivitas. Ele quer salvá-los, porque quando Deus quer salvar, Deus envia os seus mensageiros. E Jonas disse no seu coração: eu odeio os ninivitas, eu quero que eles se explodam. E ele pega outro rumo: não vou. Aí Deus disse: eu faço o que eu quero, Jonas. Eu uso os meios naturais, mas você vai fazer o que eu quero. Você não tem a liberdade que você acha que tem. Aí o peixe, o mamífero, engole, você já conhece a história, e cospe Jonas na praia. Vai lá agora. E Jonas, quando prega, irmão, a realeza se curva diante do Deus de Israel, com pano de saco e cinzas. É um ato de humilhação. E a nação se dobra diante de Deus. E Jonas disse: eu sabia onde isso ia parar. Jonas disse: eu sabia onde isso ia parar. E nesse estágio, é o estágio que eu não queria, que eles se convertessem. Se tinha um povo ruim, maus, era eles. Mas Deus não olha para a maldade, santos. Nós é que fazemos isso. Nós julgamos as pessoas. Nós subjugamos os seres humanos, uns com os outros. Deus não olha dessa forma, irmãos. Pode ser o pior pecador, irmãos. Deus olha para ele, não olha com aquele olhar, feito o olhar de Jonas para matar, mas Deus olha com um olhar de misericórdia, irmãos. Muitas vezes, Deus olha com um olhar de misericórdia para salvar os pecadores. Mas aqui com Israel, Deus não salvou Israel, santos. Deus salvou alguns judeus dentre o judaísmo. Deus fez isso com eles. Então, observamos que essas práticas linguajares que Paulo usa aqui nos versos 8, 9 e 10, que jogou nele um espírito de sonolência, que os ouvidos foram tampados, a mente foi obscurecida. Por que Deus bloqueou as suas faculdades, irmãos? Visão, audição, psique foram bloqueados, porque através dessas faculdades o homem consegue enxergar Cristo. Através dessa faculdade chamada mente, que é uma caixa registradora, ela consegue absorver, irmãos, tudo e consegue dar o seu feedback. Foi o que Deus faz: eu vou bloqueá-la,
vou desativá-la em relação ao mundo espiritual, para que eles não possam enxergar a verdade. Aí Pedro disse: se de fato eles tivessem o conhecido como Messias, eles não teriam matado. Os discípulos tinham um entendimento raquítico de quem era o Nazareno que estava na frente deles. Jesus sabia disso, irmãos. Olha, quem diz os homens que eu sou? Tu é Elias, tu é um grande profeta. Mas não era isso que ele queria ouvir, irmão, que ele precisava ouvir. Aí Deus pega um deles, Pedro, e diz: Pedro, diz a ele o que ele precisa ouvir. Tu és o Cristo, o Messias. Aí o que Jesus disse, irmãos? Não foi a carne, não veio da carne, não foi revelado pelo teu entendimento, Pedro, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou isso. O que Jesus quer dizer com essas coisas, irmãos? Simplesmente ele quer dizer que eu só consigo amar a Deus sobre todas as coisas se Deus quiser que eu o amo. Eu só consigo compreender quem é Cristo se Cristo se revelar. Eu só consigo aceitar a Bíblia como autoritativa se o Espírito Santo colocar isso na minha mente. Então, a maior parte das igrejas que discordam das Escrituras é porque o Espírito Santo não atuou ainda, irmãos. Eles não são culpados, não, de estar em heresias e falsas igrejas, em termos práticos, viu? Porque o Espírito Santo não abriu o seu psique. O Espírito Santo não abriu a sua totalidade, irmãos, para que eles pudessem compreender perfeitamente a beleza da cruz. E Paulo resume aqui que a salvação é apenas crer na obra sacrificial de Cristo. Veja como é simples, irmão. É só crer nisso, crer nisso. Mas a palavra fé não quer dizer isso, irmãos. A palavra pistis não quer dizer que é apenas, como Romanos 10 vai dizer, 9 e 10, se confessares com tua boca e creres em teu coração que Deus o tirou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça de Deus e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas não é isso, irmãos. Aquilo é o resultado. É o resultado. Não é abrir a boca e dizer que Jesus é Senhor. Não é abrir a boca e dizer I love you, Jesus. Não é isso. Porque naquele dia, Mateus 22 vai dizer: naqueles dias muitos me disseram: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, expulsei demônios, fiz milhares de maravilhas. Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então não é abrir a boca. O que tem de pessoas dentro da igreja achando que são crentes, irmãos, mas não são crentes. Pastor Sproul disse o seguinte: tem vários tipos de crente dentro da igreja. Pessoas que são crentes, mas não sabem que são crentes. Tem pessoas que são crentes, ainda estão naquela forma de maturidade. E tem pessoas que acham que são salvas, mas não são salvas. É uma realidade dentro da igreja. Quando você vê aquele membro dentro da igreja causando problema em doutrina, é um deles. É uma ovelha, um bode com casca de ovelha. Não crê na autoridade das Escrituras, irmãos, não é salvo. Uma das finalidades secundárias do Espírito Santo, qual é, irmãos? Além de conceder novo nascimento, obra do Espírito Santo, conceder conversão, obra do Espírito Santo. Ele tem uma chave especial, santos. Ele veio trazer a verdade do Evangelho e da igreja. Ele presenteou a igreja com o conhecimento da verdade. Paulo, quando escreve a Tito, ele fala uma coisa bastante interessante para o garoto Tito. Tito estava estabelecendo igrejas na região. Tito, ele era responsável por estabelecer. E aí Paulo diz assim a Tito, ele escreve e diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé que é dada aos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade. É esse conhecimento, irmãos, que a fé ela mescla, a fé ela é alimentada, a fé ajuda você a entender quem Ele é, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas o conhecimento ele ajuda você a compreender racionalmente quem é Jesus Cristo. A verdade ela é imputada em sua mente. Aí você crê em Cristo. Aí você faz uma confissão sadia, irmãos. Crente que não entende Bíblia, ele precisa compreender as Escrituras,
para mostrar aquilo que está manifesto dentro dele. O Espírito Santo, ele é promulgador da verdade. Pessoas que dizem assim: eu estava numa certa igreja e lá Deus me salvou, lá eu fui convertido. Impossível, meu irmão, impossível. Deus não trabalha com a mentira. A palavra aletheia, significa a verdade, que Deus trabalha com verdade. Deus não trabalha com a mentira. Deus trabalha com a verdade para salvar pecadores. Deus não trabalha com mentiras para salvar pecadores, irmãos. Se você está numa falsa igreja, você é um falso crente, você é um falso testemunha, você é um falso Cristo, e Deus não trabalha dessa forma. Então, eu estou sendo salvo ouvindo heresias. Agora, existem exceções. Lutero, exceção. Lutero estava debaixo de um falso ensino, debaixo de uma falsa igreja. Mas a igreja católica, ela, no início em Roma, ela era uma igreja fiel. Ela veio construindo pilares, ela veio construindo uma dogmática errada. Colocou a tradição do magistério acima das escrituras. Então Lutero está lá no seu gabinete, produzindo seu material, irmãos. E de repente, ele lê um texto, Romanos 1,16, e aquilo rompe os grilhões. Ele entendeu ali naquele versículo que a igreja estava errada na posição da justificação. A justificação de Deus, irmão, que os judeus não entenderam, trabalha com proporções diferentes. O homem é justificado não é porque ele faz, é porque ele crê. Então Deus coloca nele a crença de Cristo nele. A palavra imputar é acreditar, colocar, e Deus salva o pecador. Mas ele não busca coisa nenhuma para salvar externo. E Paulo, quando escreve no capítulo 4 do próprio livro de Romanos, da epístola, Paulo vai dizer assim, irmãos, com relação ao velho Abraão, porque ele diz: então, Abraão fez a obra, Abraão sacrificou o seu filho. De fato, irmãos, ele levanta o cutelo e ele iria cravar o cutelo da criança. Mas Paulo não diz dessa forma. Veja o que Paulo diz: que diremos, pois, que achou Abraão nosso pai segundo a carne? Ele está fazendo uma pergunta, irmãos. E ele responde: porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso foi imputado por justiça. Ele creu, irmãos, ele não fez nada não. Ele apenas acreditou na voz do Senhor. E ele diz: mas ao que trabalha, o salário não é contado como favor, e sim como dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é contada por justiça. Aí ele fechou o caixão, dizendo que a fé é contada justiça quando o homem crê, não quando ele pratica obras, santos. As únicas instituições que buscam salvação através de obras é o catolicismo romano, é o espiritismo e o pentecostalismo. Essas três instituições trabalham com obras, irmãos. As três trabalham com obras. Através das obras, eles acreditam que vão ser salvos. Mas quando a gente abre as Escrituras, não vê obras. É tanto que Paulo vai dizer isso lá no livro de Efésios, na Epístola de Efésios. Ele diz: a graça é que salva. Isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não por obras. Não por obras. Então as obras são eliminadas. As obras são eliminadas no aspecto pré, mas as obras têm que ser colocadas no aspecto pós. Porque o apóstolo Tiago vai reforçar essa ideia e vai dizer assim, que a fé, junto com as obras, testificam quem somos nós. Mas Paulo diz: o homem é justificado por fé. Tiago vai dizer: não somente por fé, mas por obras. O que é que Tiago está dizendo, irmãos? O que é que Paulo está dizendo, de fim? Eles estão entrando em conflito teológico, os dois? Não, irmãos. O que Paulo está dizendo, que o homem é salvo apenas quando ele crê na cruz de Cristo. Ele crê na justiça que Deus imputa a pecadores. Ele está salvo. Aí depois que ele ganha a salvação, aí agora ele tem que praticar as boas obras para mostrar aquilo que ele é. E o que ele é? Um salvo.
É nisso que define o Evangelho, irmãos. A falta da compreensão exata das colocações dos verbos e do texto, eles mudam a posição da doutrina. É como se eu estivesse colocando a carroça na frente dos bois, mas é os bois é quem tem que ficar na frente da carroça, porque eles têm que puxar, é o trabalho deles. Então a igreja está fazendo isso, ela coloca a carroça e quer que a carroça puxe os bois. Não pode, meus irmãos, porque Deus disse que é os bois puxando a carroça. Eu não posso mudar a metódica de Deus. Então Israel, ele peca aqui gravemente diante de Deus, porque eles não aceitam a lei de Deus. E como resultado disso, o que é que Deus faz também com eles? O texto diz, vou pô-los em ciúmes contra os gentios. Vou pô-los em ciúmes. E eles ficam com ciúmes, irmãos. De fato, irmãos, eles ficam irritados com os gentios. Porque Deus abriu as portas da salvação também para os gentios, irmãos. Esta é a prática que Paulo quer mostrar. Quando não cremos em alguma parte dela, irmãos, da Escritura, estamos aqui desprezando o próprio senhorio de Deus. Então Israel, ele desprezou o próprio Deus ao rejeitar as suas normas. Aí Paulo deixa bem claro, irmãos. Primeiro, Deus não rejeitou o seu povo. E segundo, que Israel é rebelde. Ele disse, eu tenho estendido uma mão para um povo contradizente e rebelde. Veja que mesmo assim, eu ainda abençoo essa nação. Mas eles não querem saber de mim. Eles não me conhecem. Existe um fator, irmãos, primordial, lado espiritual. Que as pessoas não conhecem a Deus. Eu fico imaginando hoje as pessoas que conversam com Deus, fica dizendo assim, olha, Deus falou comigo hoje. Eu fico olhando assim, meu Deus, como é isso, rapaz? Como é que funciona esse negócio? Olha, Deus falou comigo ontem, hoje, ele fala todo dia comigo. Eu digo, como? Aí eu perguntei, me explica o seguinte, como é que tu conheces se essa voz é de Deus? Não, eu estou sentindo no meu coração. O menino que estava no templo com Eli, observe, irmãos, a criança que estava no templo, o velho conhecia a voz de Deus, o velho era maceteado, irmãos, em termos de liturgia, o velho conhecia liturgia, o velho conhecia a voz de Deus, mas o garotinho que estava lá, Samuel, ele não conhecia a voz de Deus, e Deus disse, Samuel, Samuel. Aí Samuel corria para os pés do velho. Me chamasse, Senhor? Não, bota para dormir. Depois Deus de novo, Samuel, Samuel. O garotinho corria e dizia, está me chamando, Senhor? Aí a ficha caiu. Ele disse, Deus quer falar com a criança. Entende, irmãos? Israel vivia num patamar diferente dos gentios. E muitos não conheciam a voz de Deus. O povo vivia diante da lei de Deus. Querendo ou não, eles tinham uma coisa que os gentios não tinham, a lei, irmão. E hoje, as pessoas têm uma flexibilidade, uma cara de pau, de dizer assim que Deus fala comigo, irmãos, com a facilidade que eles têm de dizer isso, Deus fala comigo. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês, eu nunca escutei a voz de Deus. A voz oral. E não estou preocupado com isso, porque eu escuto Deus todos os dias. Olha aqui falando. Ele fala comigo todos os dias. Quando eu abro as Escrituras, ele fala comigo. Agora, é umas pessoas que vivem debaixo de um falso ensino, baixas prerrogativas, caráter danificado, porque a Escritura não aprova esse comportamento, e Deus todos os dias fala com essa pessoa. Aquele autor, não sei se ele é ministro, né? Ben-Hinn, lançou um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. É bom que, né, a gente mostra que esse tipo de material não deve ser comprado, né, irmãos? Ali ele diz que tem uma intimidade muito grande com o Espírito Santo. O Espírito Santo chega com ele, senta na mesa lá para tomar café, e os dois ficam dialogando, irmãos, como se fossem pareceres um do outro. De igual nível, meu irmão. De igual nível. Eu fico olhando assim, a discrepância, a cara de pau de um homem desse dizer que tem intimidade com o Espírito Santo.
Quer ver uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo? Isaías, quando chega diante de Deus, irmãos, quando Isaías vê que é o Senhor, ele disse: estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Aí o Senhor diz: e o anjo veio até a mim, e me trouxe uma brasa, catenaz, e tocou nos meus lábios, e me purificou. Mas veja o caráter de um homem de Deus quando se encontra com Deus. Ele diz: estou perdido, porque sou um pecador. Agora um pecador se encontra com Deus, trata Deus do mesmo nível humano que ele. Ainda tem a cara de pau de fazer um livro para contaminar a sociedade com essas heresias. Mas isso não é uma particularidade de Benerri. Existe hoje milhares de Benerri que estão espalhados pelo mundo afora, falando que tem intimidade com o Espírito Santo, e as pessoas acreditam que uma pessoa que não tem compromisso literário com Deus, Escritura, pessoas que não amam a autoridade das Escrituras, pessoas que não creem na suficiência das Escrituras, e dizem assim: eu amo a Deus. E pessoas aí que creem nessas pessoas, esses líderes que nós vemos hoje, que não tem nenhum compromisso com a fidelidade do texto. Da mesma forma que Israel, irmãos, Israel rejeita o princípio da sola Escritura. Israel rejeita o princípio da doutrina que Deus estabeleceu. Se Deus disse que é de uma forma, ele disse que era de outra forma, irmãos, e nós vemos aqui que eles rejeitaram a Deus. Então Paulo argumenta que a eleição alcançou os gentios. A eleição nos alcançou. Não existe outra forma de alguém chegar até o Criador. Não existe uma forma de se tornar regenerado, convertido, justificado e glorificado, a não ser pela eleição. É ela que desarma isso. É ela que nos conduz a isso. Porque sem ela, nós não conseguimos chegar a esses patamares. Sem ela, irmãos, não conseguimos chegar nesses estágios. É a eleição que garante, é a eleição que vai garantir a nossa salvação. Porque nós somos eleitos. Jamais um eleito foge da rota, irmãos. Não é porque ele quer, mas é porque Deus preserva, irmãos, a vida daquele homem, a vida daquela mulher, a vida daquela criança. É Deus que está preservando. É uma obra metafísica de Deus, não é uma obra antropocêntrica do homem. Mesmo que a igreja diga que você tem condições, que você pode e que você deve, diga assim para ele: Deus disse que não. Isso é uma mentira. Deus disse que é mentira, santos. Nós temos que abrir a boca e falar essas verdades. Aquilo que Israel rejeitou, nós recebemos por parte de Deus. Aquilo que Israel não quis receber, nós recebemos por parte de Deus. Por que nós estamos aqui hoje como povo gentil? Porque Deus fez isso. Quando Paulo fala da rejeição dos judeus para com a lei dele, isso não pode ser compreendido como resultado da incredulidade dos judeus. A incredulidade, irmãos, é o resultado, não é o ato anterior, como se eles fossem rebeldes e Deus está punindo eles e cegando eles. Não pode ser dessa maneira. Eles já eram incrédulos, já nasceram incrédulos. Em termos práticos, aquele costume que nós temos que dizer: filhos de crentes são crentes. Ou, mas como gostaria de acreditar nisso? Eu gostaria de acreditar nisso. Que eu pretendo, irmãos, a gente ora para que Deus salve os nossos filhos. Eu passei 11 anos na igreja reformada, uma liderança da igreja. Uma vez o pastor disse: eu creio, Clécio, que todo filho de crente é salvo por causa da aliança. Eu disse: temos que ter muito cuidado quando falarmos da palavra aliança, porque se eu falar da aliança de uma forma externa, vamos entrar agora rapidamente dentro do judaísmo. O que é uma aliança? O garoto passava pela circuncisão, entrava no pacto, então ele estava salvo? Aí Paulo disse que não é pela circuncisão, não é pela circuncisão, porque a circuncisão não é no pênis do garotinho, mas é onde? No coração. Ou seja, regeneração, queridos. Não é um ato externo. Aí Paulo vai dizer: é um ato interno, dentro do coração dos homens. Ele
quebra, irmão, todo o sistema da aliança. Eu disse, tu está entendendo aqui, reverendo pastor, que isso não pode ser dessa forma? Aqui diz, Clécia, essa promessa é para vós e vossos filhos. Eu sei, a promessa é verdade, mas não é dessa forma que o senhor está lendo. Essa promessa é para vós e os vossos filhos, disse o apóstolo Pedro. Claro, meu irmão, que é para nós e vossos filhos, as nossas descendências. Mas qual deles será? Qual deles? Conheço muitos homens piedosos que seus filhos não são salvos. Aí diz assim, aquele ali é filho do pastor, parece que é uma praga, né? Filho de pastor se torna marginal, se torna bandido, todo tipo, irmão. Diz, esse é filho de pastor. Aí diz, parece que é uma praga. Aí diz assim, o culpado é ele que não criou os filhos direito. Não é isso não, santos. Muitos homens piedosos e os seus filhos se perderam. Então, Paulo quer mostrar aqui que salvação não é por herança hereditária, não é por sangue, não é pela aliança que o homem faz externo, mas é pelo lado interno, irmãos. Então ele coloca que dentro dos atributos de Deus, as suas qualidades, ele usou a sua presciência para determinar quem seria salvo. A palavra presciência no grego, santos, ela não é feita no português, totalmente diferente. Ter conhecimento exaustivo das esferas do passado, presente e futuro. É porque Deus vê as coisas, Deus não vê nada, meu irmão. Deus não consegue olhar para nada, que Ele não consegue ver nada da forma que nós humanos vemos. Então, o que é que a palavra diz no grego? A palavra prognosco ou prognosken significa os mesmos dizeres, santos. Que Deus, Ele vê aquilo que Ele determina. Que Deus vê aquilo que Ele preordena, que Deus vê o futuro, porque Ele criou o futuro. Por que Deus conhece e vê o fim da história? Porque Ele criou a história, Ele criou todos os fatos, para que ocorressem determinadas épocas. É por isso que Ele vê as coisas, porque Ele criou as coisas. Mesmo que alguns dizem que nós somos fantoches, que eu prefiro ser fantoche indo para o céu, do que ser um fantoche indo para o inferno. Deixa eu ser fantoche, não tem problema nenhum não ser fantoche de Deus não. Deus, Ele manda e desmanda em todas as coisas. Então essa presciência diz mais o seguinte, o poder de determinar os fatos. Que fatos? Da humanidade. Deus determinou a salvação, elegeu um grupo para alcançar e um grupo para não alcançar, dentro da sua presciência, as suas qualidades, seus adjetivos, ou atributos, como alguém queira dizer. Mas Ele age dessa forma, irmãos. Ele age dessa forma. Então, Ele, quando chega na terra, Ele mostra que isto aqui é uma verdade e que o propósito de Deus da eleição é levá-lo à compreensão exata do Evangelho. Então, Ele coloca aí essas verdades na mente dos seus eleitos, para que eles creiam que isto é verdade. E por que uns creem no Evangelho e outros não, irmãos? É porque a pregação é mais doce para um e mais salgada para o outro? Não tem nada a ver com isso. A diferença é que o Espírito Santo age em um e que não, como não age em outro. É Ele que abre o entendimento da palavra. A mensagem é revelada somente para os eleitos. A resolução da parábola do semeador, quando Jesus diz, a vós dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e os que estão de fora são apresentados por parábolas. Então, para que serve parábolas? Para complicar, para dificultar, para anular o teu raciocínio, para que tu não venha entender. Porque se ele quiser falar as claras, ele fala por parábolas, para compreender, para misturar coisa. Porque ele diz, por isso que eu falo para eles por parábolas, mas para vocês eu falo as claras, que vocês pertencem ao reino. Por que ele faz isso, irmãos? Ele não diz por que ele faz isso, mas ele faz. Os de fora significam os não convertidos, os que não nasceram de novo, ou seja, os não eleitos, irmãos. Israel não foi eleito, é isso que Paulo quer fechar. Israel não foi eleito por Deus. Quando eu falo Israel, a nação. Paulo estava pregando somente o Evangelho. E Paulo disse, agora eu vou ver e vou pregar para os gentios. E Paulo está pregando uma multidão, irmãos. Aí diz o texto
Um bom grupo de pessoas estava escutando, Atos 16. O texto diz: e Deus abriu a psique de Lídia para que ela aceitasse o que Paulo falava, irmãos. E por que não abriu da vizinha de Lídia? Por que não abriu dos que estavam na frente? Por que não abriu dos que estavam atrás? Mas ele é categórico quando diz: Deus abriu a mente de Lídia para que ela aceitasse essas verdades. Eleição, santos. Eleição. Ela aceita essas prerrogativas, irmãos. Então observamos, Deus salvou o seu povo. Deus vem salvando o seu povo. Deus vem salvando os judeus. Não falhou nas suas promessas, santos. A conclusão aqui, irmãos, é que Deus, de fato, ele não falha com o povo de Israel. Hoje a mentalidade de Israel é outra. Eles acreditam que Deus vai salvá-los, Deus vai enviar o Messias e que a nação vai ser restaurada. Eles acreditam ainda nessas coisas. Estão muitos atrasados com isso. Irmãos, que Deus possa aplicar essas palavras aqui em nossos corações. E que nós possamos, irmãos, crer que nós somos eleitos de verdade. Mas, irmãos, a aplicação não é apenas para vocês acreditarem que vocês são eleitos. A eleição, ela é para vocês acreditarem que vocês são eleitos, mas que vocês têm que aplicar isso na vida de vocês. No dia a dia, podemos aplicar essas verdades, irmãos, em nossos corações. Se tinha um povo que sabia teologia e aplicabilidade, eram os puritanos. Os puritanos não viviam só do lado intelectual, não, irmãos. Os puritanos tinham uma mente intelectual poderosíssima, mas também eles eram práticos demais na prática. A igreja de hoje parece que ela é mais intelectual do que ortoprática. Ela não pode ser assim, irmãos, mais intelectual. Ela tem que ficar o nível balanceado. Ela tem que ser intelectual, porque falta de conhecimento ainda é pecado. Mas também ela tem que ser prática, irmãos. Temos que nos afastar do pecado, temos que praticar as boas obras, temos que aprender cada dia mais, sermos cristãos. Isso é coisas que nós deveríamos fazer na prática. E que muitos de nós, por causa da pressão do mundo, dos trabalhos, das atividades, nós não conseguimos fazer, santos. Mas nós devemos fazer essas coisas, irmãos. Devemos. É lindo estar no culto, é muito bonito. Tanto para vocês como estão aí embaixo ouvindo, quanto para eu que estou aqui falando. É lindo isso, mas isso não é o importante. O importante é crer e praticar o que o Evangelho pré-ordena, santos. A reflexão que eu deixo para vocês: será que nós somos de fato eleitos, irmãos, na prática? Como a Escritura prescreve, santos? A igreja do primeiro século entendeu isso perfeitamente, irmãos. Eles se doavam para Cristo. E que nós possamos também nos doar para Cristo, irmãos. Amém, queridos? Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, pelo término aqui da liturgia e pelo culto oferecido a Ti, Senhor. Que nós possamos manter a nossa fidelidade doutrinal, Pai, e que a nossa justiça não é nossa, mas é a Tua justiça, Senhor. Nós somos salvos não porque compreendemos o Evangelho, nós somos salvos porque o Senhor nos elegeu, nós somos salvos porque a Tua justiça, Senhor, nos alcançou, nós somos salvos porque o Teu Espírito Santo, Pai, quebrou a nossa incredulidade, deu novo nascimento, nos converteu, Senhor, a nossa mente para Ti, Senhor. E que as nossas obras não são nossas obras, mas as Tuas obras, Senhor, nos salvou. A Tua obra na cruz nos salvou. Mas agora nós somos chamados, ó Deus, para praticar as boas obras. E que os Teus santos que aqui estão, todos nós, que possamos compreender isso, ó Deus, e praticar estas boas obras.
para mostrarmos, Pai, que nós estamos te glorificando, ó Deus, não nos glorificando, mas glorificando a Ti, Senhor. Abençoa, Pai, cada família aqui nessa igreja. Abençoa cada homem e mulher, Senhor, cada adolescente, cada criança, ó Deus, que possamos ser instrumentos, Pai, da Tua vontade, que possamos, ó Deus, testemunhar do Teu santo e rico Evangelho, ó Deus. E eu te peço, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.